Salve, salve, pessoal. Boa noite. Acabei de abrir aqui essa live, essa primeira leitura do livro Wilhelm Reich e a Ergonomia. Bom, eu vou começar me apresentando e agradecendo também já a Arthur Gaiaça sobre esse corpo, por disponibilizar esse espaço aí para trazer esse recorte da ergonomia nesse canal dele, que é de diversas práticas bioenergéticas. Né? A gente já tem aí uma amizade de longos anos, uma parceria também. Né? Então, meu nome é Paulo Borges, sou psicólogo reichiano e vim aqui realizar a leitura, o início, esse ciclo de leituras do Clube do Livro, Wilhelm Reich e a Ergonomia. Vi que tem algumas pessoas assistindo, estou pelo meu celular, então os recursos são menores, certo? Então, não estou vendo quem está aí. Quem quiser comentar alguma coisa, joga para cá, tá certo? Então, pessoal, essa e as outras lives vão ficar gravadas aqui no Sobre Ser Corpo e também no meu canal, que é o Ergonomia Aplicada. Olha, Luciana Silva, boa noite. O Ergonomia Aplicada, que vocês podem encontrar aí no YouTube também. E no Instagram, Paulo Borges Psi, ou Ergonomia Aplicada, vocês vão encontrar também. Tá certo, meus jovens? Vamos lá. Não sei quantos encontros a gente vai fazer. O livro não é muito extenso e a gente vai com calma lendo alguns trechos. Então, antes disso, acho que eu vou fazer um jequiti orgânico, um pouco, falando sobre mim e um pouco do meu trabalho, né? Então, sou psicólogo e a minha primeira formação foi em Curitiba, no Centro Reichiano, 2006 a 2008, que foi quando eu conheci o Arthur. Acho que em 2007 a gente fez um ano juntos, né, da formação. Passei uns anos lá, em Curitiba, voltei e aqui eu fiz uma formação em 2019, 2021, acredito, no Libertas, na Escola Libertas, que é a escola de análise bioenergética. Né? Nesse meio tempo, lá em Curitiba, quando iniciei a formação do Centro Reichiano, participei também do grupo de somaterapia, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Roberto Freire, alguns outros somaterapeutas, e passei por um processo de quase um ano lá na vegetoterapia também com o paciente. Então, foi um combo naquela época. E aí, há 7 anos, eu encomendei uma caixa orgânica e aí veio um recorte, já trazendo objetivamente um recorte que, para além das práticas clínicas, trabalhos em grupos, vegeta, análise bioenergética, comecei a dar alguns cursos de introdução à psicologia reichiana, foram uns 11 grupos. Depois passei a outros cursos também online. Tá? Mas aí chegou a caixa orgânica, e aí foi realmente um divisor, ou mergulhei no mundo da ergonomia, da organoterapia, seja o recorte da prática da caixa orgânica, de receber centenas de pessoas, desenvolver alguns relatórios, passar em algumas cidades fazendo essa palestra sobre a caixa orgânica e o impacto na saúde, em Ponta Grossa, Itajaí, Curitiba, João Pessoa, Recife, Olinda, tá, falando sobre isso. Então, eu comecei a confeccionar também mantas e viseiras, e nesses anos vim arrecadando muito material. E aí fiz esse recorte de Instagram, de produção de conteúdo, dentro desse universo, né? Então, tem um curso que eu fiz aqui com o Arthur, na plataforma dele, na verdade, foi o Energia Vital e Terapia Corporal, Wilhelm Reich e Ergonomia. São 3 encontros, jequiti orgânico, quem quiser falar comigo. E o Caráter e Afeto, que a gente está finalizando agora, essa semana. Foram 7 encontros, 7 segmentos, 5 traços de caráter, práticas e muita troca com um grupo bem maduro também. Eu já havia feito uma live há uns anos sobre esse livro, e aí sugeri a Arthur fazer também a leitura desse livro, já que ele sintetiza, né, a aplicação da ergonomia em diversas áreas do saber.
Então, fala-se um pouco da biografia do Reich. O Reich, na psicanálise, é aquele combo inicial que a gente sempre vê, palestras, aulas, formações, grupos de estudo, essa parte, e daí ele pula para a orgonomia, a biogênese e a série de aplicações do pensamento orgonômico, da orgonomia em diversas áreas. Tá certo, jovens, seres orgânicos? Então, todas as quartas-feiras, às 8 horas, a gente vai 40 minutos, eu acho, de encontro, tá certo? O livro é esse. Ola Hacknes, o norueguês, foi colaborador de Reich, principalmente ali a partir do final de 30, 36, os experimentos Bions, e acompanhou Reich por muito mais tempo. Tem uma série de colaborações aqui. Então, é de quem esteve junto, foi amigo, colaborador, pesquisou, teorizou conceitos, elaborações, e ele faz uma série de apontamentos que esse livro foi escrito em 1970. Então, qual é o gancho para hoje? Por que ele me serve tão bem nesse trajeto que eu tenho feito também? Certo? Ele vai sintetizando tudo e vai apontando, tá, isso é hoje. Como é que a gente deve pensar a ergonomia mais para frente? Né? Então, de 70 para cá, já são 55 anos. Né? Então, não a pretensão de atualizar, mas de trazer como é que está hoje, como é que a gente pode pensar, pegar esses links aqui, como é que a gente pode pensar em diversas áreas, que eu vou ler para aqui, vou ler para vocês aqui o índice desse livro. Então, dependendo do encontro, a gente faz uma troca, tá? Vocês podem comentar e a gente vai ler. Então, para quem está vendo agora e para quem está vendo a gravação, lavando a louça, arrumando a casa, varrendo e escutando esse que vos fala, tá certo? Então, pessoal, começarei a leitura da noite trazendo o índice. Para os próximos encontros, espero estar fazendo esse vídeo pelo computador, deixa eu adiantar, pelo computador, o que me trará mais recursos para abrir o PDF do livro também, certo? Pode ficar mais interessante. Deixa aí. Ok, pronto. Vai ficar mais interessante, mais dinâmico, vocês lendo algumas páginas. Mas enquanto vai ser a minha voz. Outrora fora Cid Moreira lendo a Bíblia. Hoje, Paulo Borges lendo Wilhelm Reich e a ergonomia. O índice, a gente vai começar pelo prefácio hoje e vai provavelmente conseguir ler um pouco da primeira parte. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte compõe Desenvolvimento das ideias de Wilhelm Reich. Capítulo 1. Os principais acontecimentos da vida de Reich. E o 2. O período psicanalítico. Esse é o combo básico para a gente falar hoje. E é o início, sempre que a gente vai falar de Reich. A partir daí, eu vou ler os outros pontos da parte 1. Bions e biogênese, a descoberta 4. A descoberta da energia vital, o orgônio, aqui a tradução é orgônio. Tá? 5. As campanhas de Reich. E 6. Wilhelm Reich como eu o conheci. Segunda parte, a ergonomia. Introdução à ergonomia, algumas considerações gerais, ergonomia e física, DOR, que é o Deadly Orgone, ergonomia e evolução, ergonomia e psiquiatria, ergonomia e medicina, ergonomia e religião, ergonomia, psicologia e pedagogia, ergonomia e biologia, algumas aplicações particulares da energia orgânica, bem legal também esse capítulo, algumas considerações gerais. Essa foi a segunda parte. Terceira parte é o conceito ergonômico de saúde e suas consequências sociais. Certo? Quem quiser o livro, a gente entra numa área um pouco periculosa, que é o tráfico acadêmico orgânico.
né, as trocas de PDF. Então, há um PDF desse livro que interessados podem buscar lá no Instagram comigo, tá? Paulo Borges PC, Ergonomia Aplicada, e aí vocês vão acompanhando também e tendo esse livro junto com vocês. Ok? Começarei a leitura. Quase não sei de Moreira. Vamos lá. Eu vou ler primeiro a introdução, depois a gente passa para o prefácio e aí o primeiro capítulo. Acho que hoje dá para a gente fazer isso. É engraçado fazer essas leituras assim, vai ficar uma playlist legal, mas enquanto isso a gente interpreta esse leitor da noite. Introdução. A ciência da ergonomia está intimamente relacionada com as leis fundamentais da natureza. É, portanto, uma ciência extremamente ampla que envolve todas as atividades naturais, as ciências físicas ou inanimadas e as ciências biológicas ou animadas. E, além disso, constitui uma base científica para a compreensão de matérias não científicas, como a religião e a arte. Apresentar um quadro conciso e claro da ergonomia é uma tarefa de notável dificuldade e ninguém está mais qualificado do que o doutor Hackness para fazê-lo. Ele trabalhou em estreito contato com Reich quando esse estava na Noruega, antes de transferir-se para a América, e continuou a desenvolver uma intensa atividade no campo ergonômico até os nossos dias. Fez várias viagens à América para encontrar Reich e documentar-se sobre suas últimas pesquisas, tendo continuado a viajar mesmo depois da morte de Reich em 1957. A vasta preparação cultural do Dr. Hackness e a sua familiaridade com os problemas científicos como filosofia, a religião e a psicanálise habitaram-no a ascender à ergonomia como uma ampla visão dos fatos e com uma aproximação tanto objetiva quanto prática. Ele próprio é um brilhante psicoterapeuta, pesquisador, escritor e conferencionista. A sua mente aguda e o seu desejo natural de aprender e a sua experimentação diligente na ergonomia permitiram-lhe alcançar reconhecida competência nesse campo. A primeira parte do livro trata do desenvolvimento gradual de Reich com a ergonomia através da apresentação do desenvolvimento lógico de suas descobertas. A segunda parte ilustra a ergonomia, aplica-se às várias ciências e aos seres humanos. A terceira e última parte trata de um aspecto particular da ergonomia, o conceito ergonômico da saúde. Como é que Reich foi compreender saúde diferente dos modelos médicos daquela época. Este livro merece ser amplamente lido. É por isso que estamos aqui, jovens. Escrito com simplicidade e facilmente compreensível, ele se mostra uma introdução ideal à obra de Reich, que compreende 2 dezenas de livros, uma centena de impressos e quase 100 mil páginas de manuscritos inéditos. Esse texto, realizado por um aluno tão eminente, constitui uma contribuição útil e bem-vinda para a literatura concernente à ergonomia. Ellsworth Baker. Ok. Prefácio. Este livro está subdividido em 3 partes distintas, cada uma escrita em um momento diferente e com um objetivo diferente. Por isso, encontramos nele algumas sobreposições inevitáveis, bem como repetições. Mas, na medida em que as partes apresentam momentos e aspectos diferentes
da obra desenvolvida pelo doutor Wilhelm Reich, 1897 a 1957. Acredito que possam ser tranquilamente publicadas juntas em um único texto. Ao longo da vida, ele escreveu 3 partes, guardou, juntou tudo, produziu o livro. A primeira das 3 partes a ser escrita foi o conceito ergonômico da saúde, integrante de um simpósio sobre fins terapêuticos promovido pelo Instituto para as Pesquisas Sociais em Oslo, e mais tarde traduzida para o inglês e publicada no Ergonomic Medicine, volume 1, 2 de novembro de 1955. Esse escrito tenta formular as ideias básicas do meu trabalho cotidiano como psicoterapeuta e encontra-se no final do volume. A segunda parte foi escrita nos anos subsequentes à morte de Reich. Acertou-se na época que ela constituiria parte de um volume biográfico, cujas outras partes, entretanto, jamais foram escritas. Não é uma biografia de Reich e procura apenas apresentar o desenvolvimento de seus principais conceitos. A última das 3 a ser escrita foi o Breve Tratado de Ergonomia, que é uma tentativa de apresentar para os leitores interessados na pesquisa científica e em seus conceitos básicos alguns fatos observados e experimentados que deram origem à nova ciência da ergonomia, elaborado por Wilhelm Reich, o descobridor dos 7 mares. Não, o descobridor da energia orgânica. O descobridor da energia orgânica como orgone, né? Mas é uma energia que já é descoberta há milênios, a história da humanidade, e que ele até poderia ter dado nomes um pouco mais acessíveis, né? Mais orgânico, orgone, que é dos 3 orgasmo, orgânico e organismo. E aí ele, com as propriedades de tudo que é vivo, identificou a energia e quis batizá-la de orgônio. É complicado, né? Assusta. Tá certo? Não pretende apresentar provas dos principais conceitos ergonômicos. Estas provas podem ser obtidas apenas através de observações e experimentos conduzidos segundo as linhas indicadas por Wilhelm Reich em seus escritos. Através da apresentação de certos fatos notáveis, procura evidenciar, considerando prováveis, se não provados, os conceitos da base da nova ciência. Alguns dos problemas que, do ponto de vista ergonômico, surgiram em diferentes campos da pesquisa. Procura também, de modo especulativo, delinear algumas das consequências que a pesquisa ergonômica está apta a investigar. E esse ponto é bem legal, né? Esse ponto é central para que a gente possa, de acordo com a prática, a metodologia, né, referência, a gente pensar e hoje. E se a gente pensa hoje nas espiritualidades, nas religiosidades, do Brasil, tão diversa, né? Euro-afro-índia, indígena, africana e ainda com seus elementos diversos europeus, como é que os antigos pensavam tais e tais manifestações da energia da vida, né? Dos fenômenos de saúde, doença, clima, tempo, né? E como é que a gente pode estar vendo hoje com tantas tecnologias e pesquisas e ciências? Que paralelos fazer? O que é que está sendo dito que são manifestações que os conceitos de misticismo e mecanicismo não estejam atuando de maneira negativa, né? Mas que estejam olhando para o mesmo objeto das manifestações da vida, né? Então, vamos lá. As fontes do que está escrito neste livro devem ser procuradas nos escritos de Wilhelm Reich. Muito origina-se também de numerosas conversas e discussões mantidas com ele. Alguns desdobramentos de determinados conceitos reichianos devem-se a mim, pessoalmente. Olha que presunção, que atrevido. Isso é interessante, né? A gente pensar nos conceitos, né? Que nem sempre foram Freud, Jung ou Reich, os grandes que definiram, né?
Sempre tem contribuição de outros. Mas, em alguns casos, não estou apto a especificar quais foram as ideias propostas, primeiramente por mim, e quais propostas por Reich. De qualquer modo, considero que tudo o que está apresentado nessas páginas é apenas uma parte das ideias de Reich e de alguns dos seus desdobramentos. Não obstante, eu devo assumir plena responsabilidade por todo o conteúdo. Alguns amigos e colegas meus leram o manuscrito desse livro em uma primeira redação ligeiramente diferente dessa. Eles deram-me conselhos úteis e sugestões válidas. Por isso, gostaria de citar o Dr. Ellsworth Baker, de Fairhaven, New Jersey, Dr. Simeon Trop, já falecido, de Babylon, no estado de Nova York, Dr. John McKeeven, de Londres, Dr. Bernard Craig, de Montreal, Dr. Carl Fossum, de Nova York, e, sobretudo, o professor John M. Bell, da Universidade de Nova York. Ola Hacknes, Oslo, Noruega. Sendo assim, pessoal, a gente leu o prefácio, os apontamentos do escritor, dá aquele preâmbulo, o que danado tem nesse livro, qual foi a intenção, de onde veio, por quê, o que ele quer nos trazer. Então, ele apontou, tá certo? E aí, espero que vocês estejam lavando o prato de vocês, arrumando as coisas, comendo, relaxando o bigode, ouvindo essa voz, lendo para vocês um pouco disso, preparando para os principais acontecimentos na vida de Reich. Capítulo 1. Vamos olhar para o pequeno Reich, o pequeno Willy. Vamos lá. Wilhelm Reich, parêntese. O povo gosta de falar William Reich. William Reich. Não é William Reich. O certo seria Wilhelm. Wilhelm. Horrível de falar, né? Sou brasileiro, nordestino, recifense. Wilhelm Reich. Nasceu no dia 24 de março de 1897, na parte germano-ucrânia da Áustria. Filho de um abastado agricultor, propriedade de cerca de 1.000 hectares de terra. Também seu avô era agricultor. Permaneceu cidadão austríaco até 1938. Seus pais eram judeus de origem, mas ele jamais recebeu alguma educação religiosa judaica. Ao contrário, nos últimos anos de sua vida, não se considerava nem ao menos judeu e tampouco aderiu a algum tipo de credo religioso. Aprendeu tanto o Novo como o Velho Testamento, mas apenas do ponto de vista do interesse científico, como história das religiões. Sua língua mãe foi o alemão. De 1903 a 1907, foi instruído por um professor particular austro-germânico, mas durante aqueles 4 anos submeteu-se regularmente a todos os exames em uma escola pública austro-germânica. Mas nesse tempo era homeschooling. Referindo-se retrospectivamente àqueles primeiros anos, em 1943, Reich escreveu: o meu interesse pela biologia e pela ciência natural originou-se dos primeiríssimos tempos de vida que passei na fazenda, em contato com a agricultura, com os animais, com a criação e etc. Atividade das quais participei na prática cada verão durante a colheita. Dos 8 aos 12 anos, colecionava e criava borboletas, insetos de vários gêneros, plantas, etc., sob a orientação de um professor particular. A função natural da vida, incluindo a sexual, me foi familiar desde quando tenho memória. Pode ser que isso tenha determinado mais tarde a minha forte inclinação como psiquiatra pelo fundamento biológico da vida emocional. Olha aí os primórdios da gente entender
o que é a bioenergética, a vegetoterapia e os pilares pulsionais e origem da teoria haitiana da vida. E também as minhas descobertas biofísicas nos campos da medicina e da biologia, bem como no da educação. Durante os 8 anos que vão de 1907 a 15, Reich frequentou uma escola superior alemã e diplomou-se em 1915 com notas excelentes. As suas matérias preferidas eram o alemão, o latim e as ciências naturais. Em 1914, morreu o pai. E durante todo o ano seguinte, Reich dirigiu o empreendimento agrícola paterna quase sozinho, sem, entretanto, interromper os estudos. Era um danado, trabalhava, cuidava das posses, um tanto da família. E um garoto exemplar em seus estudos. Em 1916, até o final da Primeira Guerra Mundial, prestou serviço militar como subtenente no exército austríaco e foi enviado por 3 vezes para o fronte italiano. Era bala, meu irmão, era bala. Tendo retornado da guerra, estudou na Faculdade de Medicina da Universidade de Viena de 1918 a 22. E em 20 ele ingressa na Sociedade Psicanalítica de Viena, do Sigismundo, o Freud, antes mesmo de se graduar em medicina. Era danado, né? Era danado. Reich era um danado. Os estudantes que haviam participado da guerra tinham a facilidade de completar os seus cursos regulares de 12 sessões ou 6 anos em 8 sessões ou 4 anos. Reich bacharelou-se e obteve o seu diploma de doutor em julho de 22, com ótimas notas, aliás, em grande parte excelentes. Durante os anos de universidade, Reich iniciou uma múltipla e intensa atividade que não mais seria interrompida, senão quando, nos Estados Unidos da América, a perseguição do Food and Drug Administration impediu-a posteriormente, proibindo-a suas inquietações científicas. A sua morte ocorrida na prisão pôs fim a tudo. Nos seus anos de faculdade, manteve-se nos estudos, dando aulas aos colegas mais jovens sobre as matérias preliminares do estudo da medicina. Durante o último ano, enquanto frequentava o Instituto de Medicina, trabalhou também junto à clínica universitária dirigida pelo professor Ortner, bem como no hospital da universidade, em cuja direção estava o professor Chopstick. No segundo ano de faculdade, portanto, em 1919, Reich organizou-se, olha o ato fálico orgânico, organizou-se e tornou-se diretor do Seminário de Sexologia para estudantes de medicina em Viena, preenchendo uma lacuna que havia aflorado durante a sua preparação profissional. No ano seguinte, depois de um breve training analítico com o Dr. Paul Federn, tornou-se membro da Sociedade Psicanalítica de Viena, vienense, naquela época dirigida pelo professor Sigmund Freud, próprio, após ter dado contribuições clínicas e teóricas à sociedade. Então, ele, em 19, Belota, volta. Em 19, ele ainda na faculdade, se interessa por sexologia, começa a ter aulas. Olá, Esmeralda, boa noite. Ele começa a ter depois essas aulas com o Federn, um importante psicanalista da época, e daí ele entra na Sociedade Psicanalítica. Tendo conseguido seu diploma de licenciado em medicina em 22, Reich continuou seus estudos na Universidade de Viena por 2 anos como assistente na Faculdade de Medicina. Estudou neuropsiquiatria junto à Clínica Universitária de Neurologia e Psiquiatria, dirigida pelo professor Wagner Tuareg. Durante um ano, assistiu pacientes sob a supervisão do professor Paul Schinder.
Contemporaneamente, dedicou-se aos cursos de biologia e às conferências do professor Kammerer e de outros docentes na Faculdade de Zoologia, sempre junto à Universidade de Viena. Então, essa parte neurológica, somática, biologia, sexualidade e a naturalidade da presença dessa coisa, fonte da vida. Por algum tempo, trabalhou também em uma clínica para gagos, dirigida por Docent Froels. Tá? Ainda antes de obter seu diploma de licenciado, Reich havia iniciado a prática de psicanalista clínico, combinando-a sucessivamente como a atividade psiquiátrica. Então, ele estava atuando como psicanalítica e também suas atividades psiquiátricas. Quando a clínica psicanalítica do professor Freud em Viena iniciou sua atividade em 22, Reich tornou-se seu assistente clínico, papel que cumpriu até 28, quando tornou-se diretor do Instituto, certo? De terapia clínica. De 24 a 30, dirigiu o seminário para a terapia psicanalítica na mesma clínica e tornou-se também membro da equipe de professores junto ao Instituto Psicanalítico de Viena, onde desenvolveu seminários e deu conferências sobre temas de caráter clínico e sobre as teorias biopsiquiátricas. Entre os alunos daquele período, havia um discreto número de psiquiatras americanos que, em seguida, tornaram-se professores de psiquiatria e diretores de clínicas psiquiátricas na América. Com ele, estudaram a prática da psicanálise e da análise caracterial. Aí é a parte que Reich ele se torna diretor desses seminários, coordenador desses seminários de terapia clínica, para desenvolver novas formas, novas técnicas psicanalíticas para o avanço das terapias, das terapêuticas, como as questões das resistências, sistematizar. Salve, Franco Massa. Bom aí você participando junto aí. Então, ele teve essa incumbência a pedido de Freud, olha, Reich, tu vai coordenar esses seminários aí para esse pessoal novo que está chegando e a gente está percebendo uma dificuldade, a gente precisa evoluir um tanto nossa técnica para a gente avançar com relação às resistências e alguns trabalhos de pacientes mais difíceis, tá? Então, isso coloca Reich como um técnico dentro da psicanálise das contribuições, né, para a gente compreender esse processo e trazer o corpo em terapia a fim de, como instrumento, a ferramenta também de facilitar ou atravessar certas resistências caracteriológicas, nossas defesas, certo? E um parêntese que quem começou a trazer a respiração para Reich foi o Ferenczi, que foi, se não me engano, um supervisor, um orientador de Reich por um tempo. E ele dizia, Reich, quando eu peço para o pessoal respirar um pouco antes de a gente começar a sessão, a pessoa não inicia tão ansioso, tão falante, tão pensante, tão agoniado em chegar atrasado, cheio de coisa. Então, eu peço para respirar. Eu percebo que esses mecanismos de defesa, junto com o corpo mais relaxado, ele tende a acessar melhor através da fala, memórias, fica um pouco mais espontâneo. E daí Reich foi indo um pouco mais a fundo através dessas pesquisas dos seminários também, certo? Então, a partir de 24, enquanto desenvolvia a própria profissão junto à Policlínica Psicanalítica de Viena, Reich iniciou suas pesquisas sobre a etiologia social das neuroses, a origem social, a contribuição social para a formação das nossas neuroses, e continuou-as
nos centros de consulta para a higiene mental que fundou em diversos bairros de Viena a partir de 28 até 30, quando transferiu-se para Berlim. Então, era o trabalho social de Reich, que ele ia com ele, uma enfermeira e uma... Como é que é a pessoa que faz o parto, né? Não é a parteira, é uma parteira. A obstetra, eu acho que era isso, a equipe dele. Tá? Para tirar dúvidas sobre a gestação, a amamentação, a questão emocional, os cuidados, a questão afetiva, o toque físico, trazer informações e acolhimento e intervenções para mães, gestantes e a família inteira, né? Passa por esse processo gestacional. Em Berlim, continuou o mesmo trabalho, ensinou e deu conferências, tanto no Instituto Psicanalítico quanto na Universidade Popular. Essa atividade transformou-o no médico guia dos centros de higiene e consulta sexual de várias organizações culturais, liberais e socialistas, tanto em Berlim como em outras cidades alemãs. Então, ele rodou para fora de, ou se juntou a instituições. Esse parágrafo é a vida política e social de Reich com as suas intervenções, né, do que ele falou da higiene sexual, palavra hoje que é estranha falar, né, mas o sexpol. Então, eram informativos e práticas terapêuticas e acolhimentos para pessoas que não tinham dinheiro. Então, eram ambulatórios, às vezes itinerantes, e estabelecidos em algumas cidades, onde ele prestava esse serviço direto, fora da clínica psicanalítica, fora do recorde de uma clínica psicanalítica burguesa. Né? Então, tinha a clínica social, ele vinculou-se à clínica social para expandir a clínica social, então ele participou de partido socialista, né, em outras instituições que abrissem espaço para ele lotar espaços, lotar ginásio, atender em qualquer lugar. E isso ia chegando num limite de aceitação dos grupos, e daí ele vai entendendo essa teologia social das repressões, do falar sobre, do promover, falar do natural, falar do prazer da amamentação, que isso não é pecado, que isso não é erro, que é natural, que é importante que a mãe tenha, se não tem, compreender isso, para que o momento tão fundamental no desenvolvimento, né? Aí volta para Freud nas fases de desenvolvimento, nas etapas de desenvolvimento, como o olhar, o amamentar, a troca de afeto, o segurar, a higienização, o sentir, o tocar o corpo, o sentir coisas no corpo, para que isso não obstrua, não venha neurose, não venha medo, repressão, dúvidas, ansiedades que dificultem esse fluxo natural. Então, tudo isso existe, vai impactar em dogmas religiosos, políticos, por mais que se mostrassem a Reich, essas instituições se mostrassem a Reich acolhedoras e com a possibilidade de promover o impacto social, de difundir a ação do Reich, ele foi vendo que essas estruturas sociais, político-ideológicas sempre reprimiam algo, que seria essa liberdade e a forma mais naturalizada de se desenvolver, que está atrelada ao prazer, que está atrelada a uma sexualidade sadia e outras práticas sociais, educacionais. Tá? Então, ele foi entrando e saindo desses ambientes e acumulando, digamos, perseguições, né? Vamos lá. De 20 a 33, primeiramente em Viena e mais tarde em Berlim e Alhures, vários lugares, Reich tomou parte ativa na organização e instrução social e política dos jovens, especialmente daqueles pertencentes à classe operária, mas não descuidou da juventude universitária. Ministrou conferências, escreveu opúsculos e artigos, organizou clínicas e centros de consulta de higiene mental e orientação sexual. Veja, de 1920 a 33, assim que ele entrou na psicanálise até 33, tá? Então ele era um agitador, digamos, social, cultural, político, tá? Que levava essas informações todas como médico, como psiquiatra, o neuro,
a contribuição da psicanálise e as questões da energia, da libido, desenvolvimento psicossexual, sexual, emocional, e de volta os impactos das repressões, das neuroses, doenças, sintomas. Então, Reich não se atinha apenas à clínica, mas sim aos grupos, né, à sociedade, às ruas, aos coletivos. Tá? Então, foram longos anos nesse recorte psicanalítico. Tá? Toda essa atividade pública forneceu-lhe uma notável quantidade de material que depois lhe foi útil em sua pesquisa científica sobre a origem das neuroses. Além do seu trabalho público, adquiriu uma vasta experiência como psiquiatra e psicoterapeuta. Já mencionamos sua atividade como professor, conferencista e organizador junto aos institutos psicanalíticos de Viena e de Berlim. Como complemento de toda a sua atividade durante esse período, encontrou tempo para escrever e publicar um certo número de artigos de caráter científicos em jornais de psicanálise, da sexologia e da medicina, bem como 10 livros. Entre essas obras, havia diversos escritos que teriam importância determinante no desenvolvimento da psicoterapia e da psicologia social, tais como, eu vou traduzir esse alemão aqui, a função do orgasmo, a, a análise, né, a análise do caráter e a psicologia de massa do fascismo. Então, veja a função do orgasmo, um livro fundamental, e a análise do caráter, os primeiros, assim, de técnica e de estrutura do pensamento de Reich, psicanálise e todo essa parte biológica, energética, emocional e a parte da etiologia da neurose em psicologia de massa do fascismo. Então, ele de clínica, de olhar clínico, somato-psíquico, saúde mental, saúde sexual como um todo e suas disfunções vinculadas, e aí não só a clínica, mas e a estrutura social. Então, ele lança esse psicologia de massas do fascismo. Tá? Trataremos a seguir do desenvolvimento dos panoramas científicos e das teorias de Reich, conforme apresentados em seus escritos. Mais uma página, pessoal, e a gente vai ficar por aqui. E a leitura do período psicanalítico realmente fica para depois. São 8h43. Tivemos um pouquinho de conversa no início, e aqui a gente está finalizando a parte 1 do livro separado para hoje. Em 1930, quando transferiu-se de Viena para Berlim, começou para ele uma longa série de anos inseguros que teriam bloqueado ou, ao menos, dificultado a atividade de qualquer homem menos vital do que Wilhelm Reich. Se ele não fosse um ser orgânico, pulsante, ó santo Deus, ele não ia conseguir. Mas ele não era qualquer um. Beba água. Vamos lá. O fato de haver exposto a base psicológica do fascismo e ademostrado que, em função da estrutura psíquica do homem comum, o fascismo era capaz de atrair e engolir tanto os operários como as classes médias, fez de Reich o homem perigoso, tanto para os comunistas, que o expulsaram do partido, como para os nazistas, os quais procuraram prendê-lo pouco tempo depois de terem assumido o poder. Então, quando o nazi lá, o Hitler, o bigodinho, tomou o poder, havia uma lista de pensadores, cientistas, políticos, educadores, agitadores culturais de qualquer ordem. E Reich era um dos cientistas proeminentes que estavam lá no top 5
de pessoas para ir de arrasta para cima, para dormir dentro do saco, 7 palmos abaixo da terra. Mas Reich e sua vitalidade seguiu firme. Vamos lá. Em 1933, Reich conseguiu fugir para a Dinamarca, onde continuou a desenvolver um ensinamento ativo e um treino em psicanalítico. Tá. Não lhe foi possível, entretanto, permanecer por muito tempo na Dinamarca, provavelmente por causa das pressões da Alemanha nazista sobre as autoridades. Então, essa forma que Reich tinha de pensar e de atuar na clínica individualmente ou passar informação social sobre as dinâmicas e as relações de poder e como isso polui a saúde da gente, ele ia sempre ensinando, não precisava estar em uma instituição específica, estava sempre treinando terapeutas por onde ele passava, né? Então, a gente pode falar mais na frente, quando for falar de caráter mais clínico, como até a proposta da vegetoterapia, como é ensinada nas escolas, né, de uma maneira objetiva, a vegetoterapia do Federico Navarro. Quem fez essa sistematização, então, mais uma vez, teve a contribuição de alguém do que o que a gente entende como a terapia caracteroanalítica, a vegetoterapia, né? O Navarro teve essa contribuição. Então, ele foi montando ao longo. Então, tem gente que foi desenvolver um tipo de massagem, tem gente que foi desenvolver uma parte mais política, tem gente que continuou bem numa prática psicanalítica, mas com um olhar, talvez com tempero, e daí as partes práticas também, né? As atividades corporais que ele foi trazendo e divulgando. Não lhe foi possível, entretanto, permanecer por muito tempo na Dinamarca, provavelmente por causa das pressões da Alemanha nazista sobre as autoridades dinamarquesas. Então, através do Sund, transferiu-se para Malmo, na Suécia, onde os primeiros alunos dinamarqueses podiam alcançá-lo de balsa. Então, ele se mudou para a Suécia, a turma ia de barquinho para quase Vila do Marajó, lá em Belém, né? Você vai andando de barquinho, de teco-teco, esqueci o nome daquele barquinho, para cima e para baixo. Vamos lá, do Carimbó a Raiz. Iam de balsa, mas depois de aproximadamente 6 meses, foi expulso também da Suécia. Foi então que, convidado pelo professor Harold, diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de Oslo, veio para a Noruega, onde permaneceu de novembro de 34 até agosto de 39, sem, entretanto, estar munido de uma permissão de residência permanente, mas apenas com a permissão temporária de curto prazo. Em 39, recebeu um convite da New School for Social Research de New York para dar conferências sobre a psicologia médica, de cujo ensino foi encarregado como professor adjunto. Foi durante esses anos de grandes ansiedades que Reich realizou as suas mais importantes descobertas. E aí é onde entra a biofísica do Reich. Então, aqui teve muito livro escrito, teve guerra, tendo guerra, muitas migrações, muitos estudos, faculdades abriram as portas, faculdades fecharam portas, perseguição. E aí ele está entrando nos experimentos Bions, nessa parte que vai se tornar a ergonomia. De fato, em Oslo, paralelamente ao ensino psicoterapêutico e à preparação dos alunos, Reich iniciou um trabalho experimental de laboratório em fisiologia, biologia e biofísica. Transferiu o laboratório para os Estados Unidos, quando estabeleceu-se em Forest Hills, no estado de New York. A princípio, Reich alugou uma casa nessa localidade, mas poucos anos depois já estava em condição de comprar uma, onde implantou um escritório, um laboratório e a sua residência particular, orgonômica. Transcorria o verão no Maine, no condado de Franklin, próximo ao lago Pleasant, e nessa região, em 42,
comprou cerca de 280 acres de terra. Deu o nome de Orgonon a essa propriedade, onde pretendia organizar o futuro centro para o estudo da orgonomia, ciência do orgônio ou da energia vital que havia descoberto. Então, psicanálise, bala, guerra, fascismo, perseguição, política, desenvolvimento da sexualidade, da educação sexual, trabalho com crianças, mães, clínicas, partidos políticos, viajando, fugindo para poder ensinar. Finalizando, hein, meu povo? Vamos lá. Em Orgonon, aos poucos, criou um laboratório para os alunos, um par de locais para trabalhar e residir, e, finalmente, um observatório equipado com laboratório e alojamentos residenciais. Em 50, transferiu quase toda a sua atividade para Orgonon, onde, a partir de então, passaria o ano todo, exceção feita algumas viagens ocasionais, a maior parte delas para Nova York. Ficou lá pesquisando loucamente. E aí veio um grande universo. Orgonon foi a residência de Reich até a sua morte, se excetuarmos sua ausência um tanto prolongada depois do experimento Oranur, de 50 a 51, que é um capítulo à parte. Esses são os principais acontecimentos da vida pública de Reich. Outras particularidades serão mencionadas quando se passar em revista a sua atividade, cuja abordagem constitui o argumento dos próximos capítulos. O próximo é a fase psicanalítica. Gole d'água. Pessoal, que está aí, tem 7 criaturas, 7 seres orgânicos online. Oficialmente, eu chego ao fim dessa leitura. Vai ficar gravado. Semana que vem tem mais. Quem quiser escrever algum comentário aí, aproveite, escreva para ver se eu dou algum retorno aqui. Então, vamos lá. Wilhelm Reich e Orgonomia, leituras semanais, quartas-feiras, às 8 horas da noite. Ficará gravado aqui no Sobre Ser Corpo, ficará também gravado no Orgonomia Aplicada, ao meu canal. Sigam, se inscrevam, assinem, curtam, inscrevam, apertem o sininho, dê o like, faça o comentário. É o jeito orgânico do marketing, né? Tem que ter. Tá certo? E quem me segue já, né? A gente já se conhece, faz perguntas, joga comentários aqui nas postagens, tá bom? Beleza, meus queridos? Então, até semana que vem e eu vou atualizando qual vai ser o capítulo da gente da próxima leitura. O nicho do canal, qual é? Apicultura Jovem. Esse canal aqui é de um colega meu, um terapeuta, psicoterapeuta, Arthur Gaiarsa, sobre ser corpo. Ele trabalha com educação somática, com formação de terapeutas, com atendimentos clínicos. Ele roda o Brasil também. Tá? E aqui é um canal onde ele coloca seus vídeos de práticas. Então, o nicho é terapia, saúde, terapia mental, física, energética, emocional. Entendeu, apicultura? Então, segue aí o Arthur, segue o Sobre Ser Corpo, segue o meu também, a Orgonomia Aplicada, Paulo Borges, Esmeralda, valeu, valeu também. Tá bom? Vamos lá? Brigadão, até a próxima. Cheiros orgânicos, beijos astrais. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado.